Meu nome é Karina. Olá, meu nome é Karina Aragão. Eu sou pós-doutoranda na UFRJ com uma bolsa FAPERJ, pós-doutorado sênior e professora contratada na mesma instituição. Olá, meu nome é Thalita Rosete, eu sou professora na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz. Tenho doutorado em Estudos da Linguagem. Eu e a Karine apresentaremos, a partir dessa apresentação, o trabalho intitulado Eros, Poder e Poesia, um mergulho nas profundezas do corpo a partir do Livro Negro dos Sentidos. A nossa proposta de trabalho, de reflexão, tem o objetivo de pensar esse livro, o Livro Negro dos Sentidos, tendo como ponto de partida o fio condutor que percorre tanto os poemas como os contos selecionados, que é essa proposta de perceber o corpo enquanto prazer, né? Passar pela percepção do corpo como aquilo que pode proporcionar e sentir prazer, o que está, de certa forma, contraposto àquela ideia colonial de corpo que associa corpo a pecado, corpo a culpa. Aqui o que nós temos é esse corpo enquanto prazer. E quando a gente pensa essa proposta, ela é também atravessada na problematização desse imaginário cultural, desse imaginário decolonial que pensa o corpo da mulher, que pensa o lugar da mulher como esse lugar de passividade, de apatia, de docilidade. O que esse livro traz para a gente é a possibilidade da gente perfurar essa ideia colonial e pensar em outras noções de corpo possíveis. Bem, esse livro é um livro organizado pela Angélica Ferrares, pela Jurema Araújo e pela Fabiana Pereira. Ele é dividido em 6 principais partes, né, intituladas preliminares, toque, som, sabor, cheiro e olhar. A capa é bem significativa, trazendo, né, a figura da mulher negra, com ilustrações que remetem ao campo do prazer, como os lábios, não só, né, da boca, mas também os lábios vaginais, o seu cabelo solto, e um colo à mostra. Para pensar essa possibilidade de reconfiguração do feminino, a gente aqui na nossa apresentação elaborou uma estratégia de leitura desse livro, que é pensar o que é esse corpo colonizado, como a gente lê esse corpo colonizado, o que dá base teórica para a gente perceber essa colonização do corpo, e depois a gente vai pensar na descolonização desse corpo. Então, a gente vai dialogar com autores e autoras que trabalham nesse sentido. Um primeiro diálogo que a gente consegue perceber, teórico, em relação ao Livro Negro dos Sentidos, é a proposta de construção desse imaginário cultural da mulher como aquele possuidora daquele corpo que é o pecado, que está muito na história, por exemplo, da história religiosa do catolicismo, da construção da figura feminina da Maria, mãe de Jesus. A gente tem essa Maria, que é a personagem da Bíblia a ser idolatrada, a ser louvada, e o fato dela ser a mãe de Jesus, com aquele corpo puro, que nunca foi tocado, mas que está grávido por um milagre, traz isso como se fosse um aspecto positivo. Então, se estrutura o imaginário cultural a partir do discurso religioso de que o corpo a ser louvado, o corpo a ser idolatrado, é esse corpo intocável. É muito interessante quando a gente percebe esse discurso religioso que atravessa a construção do nosso imaginário cultural, a nossa construção sociocultural, a partir desse atravessamento que a Silvia Frederici, no livro Caliban e a Bruxa, vai fazer. Porque a proposta da Silvia Frederici no livro é trazer essa visão religiosa em cima do corpo da mulher, e como essa visão religiosa que preconiza que esse corpo deve ser puro e intocável e silenciado, vai passar também pela construção da propriedade privada, vai passar pela construção do capital, em que esse corpo da mulher
ele é visto como um corpo para gerar força de trabalho. Então, é sempre um corpo em função de algo, é sempre um corpo para reproduzir, não um corpo para sentir. E é interessante que essa premissa que a Silvia Frederici trabalha no livro Caliban e a Bruxa, ela dialoga também com a Judith Butler, lá quando ela publica em 2003 o Problemas de Gênero, que ela vai falar de performances de gênero. Porque quando a gente pensa na performance que é atribuída a esse corpo da mulher, é justamente aquele corpo que não deve ser posto à vida, mas o corpo que deve servir ao que a sociedade espera dele, que é a ideia construída a partir do olhar do patriarcado. Quantas vezes a gente percebe em situações cotidianas, quando a gente está falando de crianças, uma menina que não pode correr porque ela vai machucar o joelho, porque ela vai arranhar o corpo, esse corpo da mulher visto como aquele corpo que é para ser preservado, né? Porque essa é a performance de gênero que se espera de um corpo de mulher. Sentado, pernas cruzadas, dócil, fala baixo, fala mansa, passível, aceitável, ou como a gente diz na contemporaneidade, na prateleira. Bem, na esteira desses pensamentos, a gente dialoga também com o Ferdinand, eh, que em Ecologia Colonial vai trazer em um dos capítulos, a violência contra a mulher negra, né, e aí a gente faz um contraponto desse corpo esperado, principalmente para as mulheres brancas, e aqui racializando esse debate, a gente vai pensar como esses corpos negros eles eram vistos também nesse recorte colonial. E aí é interessante a gente perceber que, ao passo que há uma espera por um corpo, eh, eurocentrado, né, de passividade, há, por outro lado, essa produção de violências contra o corpo negro, que também os impede de sentir prazer, porque a sua sexualidade é muito marcada pela violência. Então o Ferdinand ele vai botar lá, né, as negras escravizadas simbolizavam a exploração conjunta da terra e do seu próprio ventre. O recém-nascido pela mãe escravizada era propriedade do senhor. Assim, as mulheres negras foram exploradas tanto pela função da produção quanto da reprodução, sendo aqui a atividade sexual não pensada no campo do sentir, como a Karine falou, mas no campo da reprodução para a articulação da produção em massa. Então, tal como o petróleo, gás, carvão e madeira, segundo o autor, a modernidade também manufaturou essa energia vital das mulheres negras. No sistema de plantation, nessa ordem, né, sendo aí a mola de um habitat colonial, esse corpo negro era uma força motriz para o trabalho, reduzindo inclusive seu útero, né, as suas, partes, né, corpóreas à lógica de porões negreiros. Quando a gente pensa agora, vimos um pouco do que seria, do que é a nossa teoria, como que a gente carrega a nossa teoria para ler esse livro Negro dos Sentidos, como uma proposta que faz a gente refletir sobre a questão do corpo, principalmente até pela sua divisão muito sensorial em relação aos capítulos. Falamos sobre o que dá embasamento para a gente sobre esse corpo preso, esse corpo aprisionado, esse corpo dócil, domesticado. E é interessante agora que a gente quer trazer para vocês uma reflexão a partir de uma autora que ela pensa uma proposta de perfuração desse imaginário colonial a partir da questão do erótico. A Audre Lorde descreve esse ensaio que está presente no livro Irmã Outsider, que se chama Os Usos do Erótico, o Erótico como Poder. Já chama a nossa atenção essa ideia do erótico, que ela traz o eros como força, o eros como poder, fazendo uma diferença muito grande entre o eros e a pornografia. Como a Thalita falava no slide anterior, aquela ideia daquele corpo para ser reproduzido, para ser servido, está muito mais ligado à questão da pornografia e ao dar prazer a alguém, se submeter como objeto do que o prazer sujeito. E o que a Audre Lorde traz para a gente nesse ensaio, nessa percepção do erótico, é esse prazer enquanto sujeito, enquanto dono, enquanto possibilidade de gozo
e esse gozo que transborda para um gozo de vida, né? Esse eros seria essa força. Então, quando a gente fala, a partir da Audre Lorde, que esse corpo ele é erótico, é um corpo vivo, é um corpo que goza, é um corpo que sente, é um corpo que não está amordaçado por uma ideia colonial que separa corpo, mente e espírito e coloca o corpo como última categoria possível de validade, né? Como a gente costuma dizer, penso, logo existo, a Audre Lorde vai dizer para gente, sinto, logo sou. Quando ela vai, a gente separou um trechinho para ler para vocês, algumas partes do texto, e essa aqui eu diria que eu nem vou ler, mas vou chamar a atenção o quanto ela fala que o eros pode ser perigoso. Né? É uma questão que ela aborda nesse texto, quando ela fala que o eros é poder. E por que que o eros seria perigoso? Porque o eros, o erótico, estaria ligado à nossa capacidade de corpo, de sentir, e isso transborda para várias categorias. Várias categorias, porque a gente quer procurar esse prazer que a gente sabe que sente, você sabe sentir no trabalho, nas suas relações familiares, na sua vida. Então, o corpo que sabe do seu prazer, que sabe da sua potência, não aceita colocar-se em situações que naturalizam o não sentir, né? Por isso, repito, sinto logo sou, sinto logo posso ser potente. Vamos ao livro, né, o livro Negro dos Sentidos. Nós escolhemos especificamente um dos textos de abertura da parte preliminares, porque ele é muito rico, eh, não só na sua estética, no seu conteúdo, para a gente dialogar, inclusive, com os poemas que virão a seguir. Eu gostaria de ler esse trecho para vocês, para a gente pensar, na proposta da obra. Esse texto ele é intitulado Sexo Sentidos, né, e ele vai falar aí dos 6 sentidos, e é interessante como essa proposta ela é desenvolvida. Sexo para nós tem cor, num tom dado a partir da escura preferência com quem trocamos energias e fluidos. Água. Nosso sexo é ímpar, melaninado, colorido, é tonalizado em singulares degradês de marrom. Essa parada de sexo papum, olhou, fudeu, mal viu quem se comeu, é a história que gente outra conta na TV, no filme, para inglês ver, fanfarronice da roda de conversa cirandeira, só para te convencer que seu corpo não vale o esforço, o tempo, a dedicação de uma troca harmoniosa de potências retintas. Sexo para nós tem cheiro, exalando no calor dendê, odor, torra, café, cacau, malte, ar, resultado de uma mistura única, fenóis, cítricos, voláteis, estabilizando na densidade do leite, de coco, castanhas, de caju, do Pará. Amendoim quentinho, envolvido no pacote de papel pardo, cálido, na forma de brasa de carvão. Sexo de corre não é nosso, é o que nos foi imposto no motel da hora do almoço, na transada nos fundos da cozinha, no quartinho de empregada, na lateral da senzala, no meio da plantação. Nosso sexo tem tempo próprio, de um olor que se espalha calmamente e entranha. Thalita, só É, para te deixar a par 2 minutos. tá bem. Vou deixar, o texto também para vocês fazerem a leitura, e aí vem a nossa análise, né. Esse texto, né, de Alves, não à toa é o primeiro apresentado na abertura de preliminares. Nele reside uma ode ao prazer do corpo negro na esteira da negação do uso do corpo racializado como usufruto da lógica do colonial, do plantation, do capital. Esteticamente, é possível destacar não apenas o uso dos sentidos para a construção da ideia de um prazer pleno, sem fins utilitaristas. Sexo para nós tem cor, tem cheiro, tem tato, tem gosto, tem audição e, por fim, intuição, sendo essa última afirmativa a entrada de um sentido pertencente à elaboração individual e coletiva que reumaniza esses corpos explorados sexualmente no fundo das cozinhas da casa grande, no meio das plantações ou ainda na contemporaneidade no motel às escondidas.
Esse texto traz muitas referências de culturas, territórios, frutos ligados à negritude, né? Como exalando no calor do dendê, estabilizando na densidade do leite de coco e de axé, de acará fritando. O sexto sentido aqui entra em cena no território do sagrado, do cuidado e da preservação, e questões tão almejadas por pessoas de cor nesse mundo racista, classista e sexista. A gente vai deixar alguns dois poemas aqui como um gosto, um convite para que vocês leiam. E quando eu digo um gosto, não é à toa, é chamando atenção para a ideia do paladar, dos saberes, dos sabores que a gente pode adquirir com esse livro, com a leitura dessa poesia. E a gente queria chamar a atenção o quanto poemas como esse, tentativas da Débora Nascimento, que vai falar da questão do toque, né, da nossa pele, da possibilidade de uma pele que sente, de uma pele que vibra, de uma pele que ressoa, é interessante para a gente pensar que corpos eróticos são os que fazem revolução, né? Corpos poderosos, corpos vivos são os que fazem revolução. O outro poema que a gente deixa como gosto e, de repente, como compartilhamento do slide, caso esse seja o caso no final do nosso congresso, é esse poema Me Empresta Você de Novo, que é da Ju de Paula, em que ela traz essa possibilidade de um corpo que se percebe no gozo, né? E o quanto essa ideia do me empresta o seu corpo de novo para que a gente goze junto, tem essa ideia do gozo compartilhado, do gozo coletivo, o que é algo que empodera e emancipa o nosso corpo de alguma forma. Então, por fim, a gente queria agradecer nesses 15 minutos, que são 15 minutos que passam muito rápido, mas a gente espera que essa possibilidade de análise tenha instigado vocês à leitura desse livro tão erótico e potente. Agradecemos e até a próxima. Disponibilizamos nosso e-mail no último slide.